No nosso reino existe a nossa vontade, a nossa verdade, não é? Quem contraria a nossa vontade é como se estivesse nos rejeitando. Mas, e o reino de Deus? O reino dos céus, como ele é? Como devo alcançá-lo? Será que o meu reino não pode se adaptar ao reino de Deus? Conheça através da Bíblia a forma verdadeira de alcançar o reino de Deus e dos céus. Bem, o nosso reino tem as nossas teorias, as nossas verdades. E muitas das vezes o que acontece? Sofremos por causa dessa mentalidade que temos em relação à vida. Pensamos que a vida é de um jeito. Mas observe quando Jesus esteve aqui neste mundo, em pessoa, vamos dizer assim, em corpo. A Bíblia fala assim: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Ué, Jesus, o Filho de Deus, ele percorria todas as cidades e aldeias? Ele não ficava sentado em um lugar e falando para os discípulos: os discípulos, vai lá, traz as pessoas sofridas, vem a mim, traz elas aqui. Não, ele percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino. Por que Jesus fazia isso? Por que ele ia até as cidades e aldeias? Porque ele sabia que as pessoas, elas não sabem da verdade, não sabem o que é a verdade, qual é o caminho, a verdade e a vida, não sabem. Então, ele percorria todas as cidades e aldeias. E não só fazia isso, ele ensinava nas sinagogas deles. Ele ensinava. Olha que paciência. Era o interesse do Senhor Jesus ir até essas pessoas, trazer um ensinamento para libertá-las do reino das trevas. Ele ensinava e pregava o evangelho do reino. Você sabe que quando você começa a ouvir a palavra de Deus, quando você começa a ler, a meditar na palavra de Deus, você passa a ter os pensamentos de Deus, que limpa você das ideias que você, desde criança, você foi levando ideias, sabe? Traumas, sentimentos, percepção da vida de maneira errada. Então, o Senhor Jesus, ele ensinava e pregava o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então, não era ele ir até as cidades e aldeias curando primeiro. Ele pregava, ele ensinava, pregava e curava todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Veja que como que as pessoas têm uma conotação errada sobre Deus, né? Sempre pensa que Deus não se importa com elas, que deixou elas na mão. Não. O Senhor Jesus, quando esteve nesse mundo, ele foi atrás. Ele deu a chance às pessoas que estavam, estagnadas na vida, delas terem perspectiva de vida, de ter esperança, de procurar defender os seus direitos através da fé. Porque quando você aprende o evangelho do reino, através da palavra de Deus, você passa a exercitar a sua fé. Muito lindo o nosso Deus, não é verdade? Bem, vamos a uma trilha musical. Enquanto isso, pense
Será que você tem essa necessidade de dar a outras pessoas o que você tem recebido de Deus? Bem, é com você e já voltamos após essa trilha musical. E sabe o que diz a palavra de Deus? Que Jesus, vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então, Jesus disse aos seus discípulos: a ceifa é realmente grande, mas poucos os obreiros. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa que mande obreiros para a sua colheita. Veja que o reino de Deus, ele não é egoísta. Os que vivenciam o reino de Deus não vivem suas vidas no bem bom e esquecem daqueles que estão sofrendo. Ouça, Jesus viu as multidões e teve grande compaixão delas. Poxa, só da gente ir a um lugar a outro, a gente vê a necessidade das pessoas, a gente vê a dor das pessoas, você vê as pessoas na rua, mendigo, pessoas brigando, pessoas nervosas no trânsito, pessoas irritadas com a vida, pessoas maltratando umas às outras. Enfim, você tem visto neste mundo, não só quando você passa de carro ou quando você pega transporte público, mas você também vê através da televisão as notícias, o sofrimento das pessoas. E será que você fica indiferente? Bem, o Senhor Jesus, sendo filho de Deus, teve grande compaixão delas. E não ficou indiferente, não. Ele disse aos seus discípulos: realmente a ceifa é grande, mas poucos os obreiros. Sabe, a questão é que muitos, e Jesus falou, e está escrito na palavra dele, que o amor se esfriaria de quase todos. Muitas pessoas estão nem aí com o outro, com a dor do semelhante. E vivem suas vidas suficientemente satisfeitas de ter sua casa, sua família, o seu tempo, enfim. E não tem essa paixão pelas almas, não tem essa compaixão
pelo sofrimento das pessoas que estão cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor, como que perdidas, sem ninguém que as oriente. Bem, o próprio Senhor Jesus disse, olha, para os discípulos, rogai, pois, ao Senhor da ceifa, que mande obreiros para a sua colheita. Bem, se você não sente essa dor pela alma alheia, então é porque você não conhece, nem teve encontro com Deus. Porque a minha alma já dá o trabalho de eu ter que vigiar o tempo todo. Imagina se eu sou indiferente às pessoas. Será que eu não me vejo quando eu era presa? Pois é, eu vejo muitas pessoas presas, sabe, sem saber a verdade. E quando você se predispõe a servir a Deus, você se disponibiliza para servir a Deus. Você não dá desculpas. E você? Tem dado desculpas? Será que você corresponde ao sonho de Deus de arrancar essas pessoas da forma cansada e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor? Ou você é indiferente?